Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zaru responde. A lição de hoje é Parábola do Grão de Mostarda, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 4 de dezembro de 1970. O interesse pelas parábolas, explicadas em espírito e verdade, cresceu de forma impressionante em nosso posto familiar. Todos querem compreender agora a do grão de mostarda, como a interpreta o Espírito da Verdade pelo céu da LBV. Harmonizemos Mateus, capítulo 13, versículos 31 a 35, Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34, Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 22. Mateus. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus se assemelha ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Esse grão, que é a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se planta maior do que todas as outras. Torna-se árvore em cujos ramos os pássaros do céu vêm habitar. E lhes disse também esta outra parábola: O reino dos céus se assemelha ao fermento que uma mulher toma e mistura com 3 medidas de farinha, até que a massa fique inteiramente levedada. Jesus disse, por parábolas, todas essas coisas à multidão. Não lhes falava sem parábolas, a fim de se cumprirem estas palavras do profeta: Eu abrirei minha boca para falar por parábolas. Revelarei coisas que estão ocultas desde a formação do mundo. Marcos. E Jesus dizia: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança à terra a semente. Quer o homem durma, quer vigie noite e dia, a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Pois a terra, por si mesma, produz primeiro a erva, depois a espiga, e, afinal, o grão que cobre a espiga.
e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, pois é esse o momento da ceifa. Disse mais Jesus: a que podemos comparar o reino de Deus? Por que parábola o representaremos? Ele se assemelha a um grão de mostarda, que ao ser semeado é a menor de todas as sementes que existem na terra. Mas, uma vez semeada, ela cresce e se torna maior do que todos os arbustos. Deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E assim lhes falava por muitas parábolas, de acordo com o que eles podiam entender. Não lhes falava senão por parábolas, mas a sós com os discípulos tudo lhes explicava. Lucas. Dizia Jesus: a que é semelhante o reino dos céus? Com que o poderei comparar? Assemelha-se ao grão de mostarda que o homem toma e planta no seu horto. Ele germina, cresce e se torna árvore grande, em cujos ramos pousam os pássaros do céu. E disse mais: a que poderei comparar o reino de Deus? Ele se assemelha ao fermento que uma mulher toma e mistura com 3 medidas de farinha, até que a massa fique completamente levedada. E assim ia ensinando pelas cidades e aldeias a caminho de Jerusalém. Assemelhando e comparando o reino dos céus ao grão de mostarda, Jesus mostrava à multidão que, por mínimo que seja o ponto de onde se parta para chegar ao céu, ele se pode desenvolver e produzir resultados grandiosos. Esses o objetivo e a razão de ser da parábola do grão de mostarda aplicada à época em que Jesus falava. Seu pensamento, porém, abrangia o presente e o futuro, libertando da letra que mata o espírito que vivifica. Ela comporta uma explicação mais ampla. A comparação do reino dos céus com um grão de mostarda, que se torna árvore grande, em cujos ramos os pássaros do céu vêm habitar, encerra uma figura alegórica. O grão de mostarda representa o ponto de partida, a origem, o germe do planeta e da humanidade terrestre, o estado rudimentar de um e de outra, o crescimento oculto do grão, sua floração, seu desenvolvimento e sua transformação em árvore simbolizam as fases, porque passou no estado latente o vosso planeta durante a sua formação, que se operou de acordo com as leis naturais imutáveis, sob a ação espiritual do Senhor Onipotente. Simbolizam as fases da formação dos reinos mineral, vegetal, animal e humano, as do aparecimento, desenvolvimento e progresso desses reinos, as de depuração e transformação física do planeta e de transformação física, moral e intelectual da humanidade. Os ramos da árvore, onde os pássaros do céu virão habitar, indicam o grau de desenvolvimento que o planeta tem de atingir para se tornar morada de paz e felicidade, que os espíritos purificados virão habitar, para com ela continuarem a progredir por um novo caminho ascendente
que os levará à perfeição, mediante o concurso e o auxílio dos Espíritos do Senhor, sob a direção do Cristo de Deus.